Bom, deixa eu trazer agora o economista Fabiano Douto, primeira vez que ele vem aqui. Gente, tapete vermelho para o Fabiano Douto, primeira vez que ele estará com a gente. Ele vem lá das terras do Paraná, terra do Moro, terra do Renato Freitas. Vem lá das terras do Renato Freitas. O Fabiano Douto é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas lá na mesma universidade, na Federal do Paraná. E ele escreveu um artigo muito instigante, deu maior debate nos grupos de esquerda, do qual participo essa semana, que é isso aqui, ó. É o aumento dos gastos públicos e não da tributação a chave para superar a desigualdade. Eu achei muito chocante esse artigo, porque ele opera contra um senso comum, né? O senso comum não, se você quer reduzir desigualdade, tributa os ricos. Essa é a lógica, né, do senso comum com o qual a gente opera. Ele falou, não, vamos afrontar esse senso comum e quero entender esta formulação dele aqui. Fabiano, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado por me convidar, Mauro. Uma honra estar diante de você. Para mim que é uma alegria. Ontem, gente, conversávamos, né, sobre essa questão aí da greve, da possível greve dos caminhoneiros, né? E falando dessa história, né, do quanto os caminhoneiros foram demonizados pelos segmentos governistas progressistas e taxados todos eles como de extrema direita, bolsonaristas, né, como uma massa indistinta. E aí você me contou que seu pai foi caminhoneiro, é isso? Isso, meu pai era caminhoneiro. Então você viveu, você conhece esse Conheço universo. Esse mundo bastante. Eu sou de uma cidade no Espírito Santo chamada Cachoeiro do Itapemirim. Uhum. E lá, eu não sei te dizer... É a cidade do Roberto Carlos, não é? Também do Roberto Carlos. Tem mais Ficou gente famosa por conta disso, né? Tem mais gente boa lá. Rubem Braga? Rubem Braga. E Fabiano Dalto. Eu Pronto. Também. Tem gente boa lá, sim. Mas, então, é uma cidade que eu não sei te dizer se proporcionalmente, quanto, etc., mas tem muito caminhoneiro, porque muito de pedra, mármore e granito, principalmente, sai de lá e por outras razões também. É uma cidade no sul do Espírito Santo, entre Rio, Minas, Bahia. Então, eu sei que convivi muito com esse microcosmo dos caminhoneiros. E dentro de casa também, e vendo a vida de um caminhoneiro né, transcorrer na minha rua. Quase todos os meus colegas eram filhos de caminhoneiro. Uhum. Olha aí. E aí, me fala um pouco disso, né? Porque tem esse certo lugar comum, né? Essa visão aí do governismo, do chamado progressismo, de que caminhoneiro é tudo de extrema-direita, é tudo bolsonarista. É assim mesmo? Olha, Mauro, bom, não convivo mais, infelizmente meu pai já se foi há muitos anos, mas eu, né, mudei de ares, moro agora em Curitiba, mas eu acho que essa ideia cai dentro de um lugar comum, acho que hoje na esquerda, né, de que todas as classes trabalhadoras, e eu acredito as mais exploradas, entre elas os caminhoneiros, obviamente sofrem mais as condições de uma vida ruim que a maioria do povo acaba levando, uma vida difícil, né? E aí, eu acho que, naturalmente, as pessoas vão condenar os governos de plantão, isso não há a menor dúvida. Sim. Se eles não fazem nada, alguém fará. E não há dúvidas de que, para mim, essa, vamos dizer assim, insatisfação que foi crescente, eu acho que você tem discutido isso muito aqui, pelo menos desde os anos 2010, 2011, 2012, etc., ela foi crescendo, e no meio dos caminhoneiros também, no meio dos entregadores de aplicativos, etc., como você falou aí.
e em tantas outras categorias que, por serem... Aí eu acho que a demonização da esquerda vem do seguinte: por elas não serem organizadas, até pela estrutura dos caminhoneiros e desses aplicativos, por exemplo, eles não serem organizados em sindicatos tradicionais, etc. Os caminhoneiros, meu pai, por exemplo, era o que se chama autônomo. Tem várias categorias, né? Dentro da categoria caminhoneiros, você tem os autônomos, aqui, que tem o seu caminhão individual e presta o Que era o serviço. caso do seu pai. Que era o caso do meu pai. Você tem uma outra subcategoria relacionada a essa, que são os contratados. Tem caminhoneiro que consegue, meu pai conseguiu uma época comprar um carro adicional, um caminhão adicional. Aí ele subcontrata um outro caminhoneiro, mas que também faz quase da mesma forma que ele. Ele subloca o caminhão, mas o cara tem que conseguir a carga, etc, etc. Você tem empresas transportadoras e você tem empresas que têm caminhões, né, próprios, então são coisas diferentes, né? Então você tem uma certa fauna diferente com microinteresses diferentes. Então, os sindicatos, geralmente controlados aí pela esquerda, vamos chamar assim, não são tão fortes, né? Então, Sim. Então eu acho que esse distanciamento do debate mais de classe, eu acho que tem bastante a ver com isso. Perfeito. E aí a esquerda, por estar longe também desse universo, Não tem penetração, né? Não tem... Isso não quer dizer que não tenha, obviamente, caminhoneiros que têm uma visão mais à esquerda ou que têm uma consciência maior de classe, etc. Como também, obviamente, organizações de caminhoneiros pelegas, optadas, etc. Como tem em várias categorias. Claro. E a fauna é claramente essa, talvez alguém que tenha estudado em detalhes os caminhoneiros pode dizer melhor, mas a história que eu conheço dos caminhoneiros passa por aí. Eu convivi com muitos caminhoneiros autônomos, e aí ser autônomo cria uma grande dificuldade de organização, de fato. Claro. Uma consciência, né, coletiva. Legal. Fabiano, eu te convidei, a gente já se interage, né, ainda que à distância, num grupo de WhatsApp, né, que eu fui convidado e tenho a alegria de participar, de economistas aí, economistas de esquerda, e aí agora saiu esse teu artigo realmente bastante instigante, no qual você vai na contramão de um pensamento disseminado, e não é um pensamento apenas da direita ou da extrema-direita, mesmo entre segmentos de economistas progressistas, né, por exemplo, Haddad, consideram que o que supera a desigualdade é tributar os ricos. E vocês estão dizendo, não, o que supera a desigualdade é o aumento dos gastos públicos. Explica para nós isso, por favor. Bom, Mauro, vamos começar por onde a gente concorda, né? Okay. Porque eu até te falei antes, eu tô na expectativa de apanhar a live toda aí, porque as pessoas podem não entender o que eu esteja dizendo. Eu não estou dizendo que tributar os ricos não tenha qualquer efeito distributivo. Então, vamos concordar com o básico. Eu não só escrevo no artigo, né? De fato, aconteceria Deixa eu fazer só um adendo a isso. De fato, aconteceria se nós conseguirmos tributar os ricos. E isso não tem, como alguns dizem, não tem só a ver com passar no Congresso, etc. Que pode ser difícil também. Mas mesmo que você consiga criar ou aumentar alíquotas de tributação sobre os muito ricos, é meio consenso no meio dos tributaristas, aí, quem estuda mais detalhadamente, que há uma certa dificuldade de você, por exemplo, quando você fala
por exemplo, né, tributar grandes fortunas, você teria grande dificuldade de achar as tais grandes fortunas, porque há todo meios para você esconder a sua riqueza, transferir de pessoas para pessoas, enfim. Mas, então, só deixando como adendo que não coloquemos também tanta esperança no fato, que é um fato, que se você conseguir tributar os ricos, você vai diminuir a renda dos ricos, logo, você diminui a desigualdade, porque desigualdade é uma comparação entre renda dos ricos com a renda dos pobres. Então, é claro que se você tributar o mais rico, você vai diminuir a renda deles, e isso vai diminuir a desigualdade. Isso é um ponto pacífico. Então, eu só não ponho muita fé nisso, tá? Em termos práticos, mas concordamos com isso. Dito isso, também é verdade, e é um exemplo que eu mostro no artigo, que se você só tributar o rico, você diminui a desigualdade, mas isso não quer dizer que você vai melhorar a condição de vida dos pobres. Eu imagino, né, que quem esteja propondo tributar os ricos seja para melhorar, de alguma maneira, a condição dos pobres. Então, qual é essa maneira? Aí que eu acho que é a questão central que eu procuro mostrar ali no artigo. A questão central é que existe um pensamento equivocado que é partilhado pelos progressistas. Depois eu vou voltar a uma questão importante que linka isso com o neoliberalismo, que você precisa, o Estado precisa se financiar, e aí as maneiras que o Estado tem de se financiar são tributando e emitindo dívida, títulos, basicamente. Ou seja, tomando emprestado de investidores, sistema financeiro, bancos, enfim. Então, essas são duas questões, são obviamente duas questões erradas. O Estado não se financia tributando, nem se financia vendendo títulos. Então, você já entrevistou o Daniel Conceição, o Davi Decaro, você conhece bem. Então, nós partilhamos uma concepção que já demonstrou isso, ninguém mais nega isso. Então, se você conversar com economistas bem informados, você vai ver que ninguém nega, eles vão dar outros outros desvios para o problema. Mas negar é impossível, é um fato. É só uma descrição de como funcionam as coisas. O Estado sempre gasta emitindo moeda. Não quer dizer imprimir no jargão comum, né? É como, assim, é um fato da natureza, não há como contestar Entendeu? isso. Se eu entendi, o que você está dizendo é que esse truísmo não é verdadeiro. Essa ideia de que o Estado se financia para fazer o que deve fazer, tributando os ricos e tomando dinheiro do setor privado, emitindo títulos. Isso não é verdade. Não é verdade, é exatamente o contrário, porque para que nós paguemos os tributos, é preciso que a gente use o que eu vou chamar aqui de moeda do Estado. A gente pode usar moedas bancárias, moedas privadas, emitidas por um banco, para pagar entre a gente. Mas para a gente pagar ao Estado, nós temos que usar a moeda do Estado. Então, para usar a moeda do Estado, ele primeiro precisa ter emitido. Então, a moeda do Estado é emitida primeiro. Como, né? Ele joga de helicóptero, como dizia um ex-economista já falecido, Milton Friedman. Não, ele não joga de helicóptero, ele faz os pagamentos, que são os salários dos funcionários, as compras de equipamentos, estradas, enfim, transferências de toda a ordem que o governo faz, Bolsa Família, outras coisas que ele faz. Então, toda vez que ele faz um ato desse, paga dívida pública, paga juros, qualquer coisa que o governo faça de pagamentos, ele faz emitindo moeda, a moeda do Estado, que entra no sistema bancário, e nós usamos a moeda bancária, a gente não usa normalmente a moeda do Estado, a não ser que você tire o dinheiro lá do banco e vai pagar com moeda corrente, como se diz. Mas, em geral, a gente usa a moeda bancária.
e o Estado usa sua moeda para fazer os seus pagamentos. E nós, através dos bancos, pagamos tributos ou compramos títulos do governo usando essa moeda que previamente o governo emitiu. Então, quando o governo financia qualquer coisa, ele sempre financia através de emissão própria. Não tem outra maneira dele fazer isso. É impossível ele faça de outra maneira. É claro que eu não consigo demonstrar para vocês, mas isso é facilmente demonstrável. Todo economista que conhece minimamente o sistema financeiro concorda. Então, a discordância vai ser em outro lugar. Se deve, se não deve, se é inflacionário, se não é inflacionário, aí são outras questões, né? Então, essa é a questão central que a gente precisa entender, né? E aí vem a questão secundária, né? O Estado, ele emite, fazendo seus pagamentos, contratando funcionários, promovendo serviços de saúde, educação, estradas, e assim sucessivamente. E esse dinheiro, ele, né, fica na conta desses que receberam, e esses que receberam vão fazer pagamentos de tributos. Aí sim eles conseguem fazer pagamentos de tributos. Então, o Estado, quando ele tributa, ele recolhe, em parte, aquilo que ele gastou antes. E o que sobra, normalmente, o que as pessoas fazem? As pessoas físicas e jurídicas, elas compram títulos públicos. Então, o dinheiro que o governo gasta, ele tem vamos dizer assim, acontece três coisas com ele. Primeiro, o governo gasta, então uma parte dele será retirado pela tributação, e simplesmente esse dinheiro some, por assim dizer. Uma parte fica no sistema bancário, a gente chama isso de reservas bancárias, é um ativo dos bancos, e uma parte desse dinheiro que o governo gastou inicialmente volta para o governo na forma de venda de títulos. O governo vende títulos para pessoas. Por que as pessoas querem títulos? Porque se as pessoas deixarem dinheiro no banco, parado, como se diz, ele não rende nada. Comprando um título, rende juros. Então, o título público não é um financiamento ao Estado, como muitos dizem. O título público é uma alternativa que o Estado dá, uma alternativa mais segura do que um ativo privado. Ativos privados têm risco de uma empresa quebrar. Olha aí o Banco Master, você tem falado aí. Então, ativos privados sempre têm a chance de quebrar, quer dizer, não conseguir realizar o pagamento prometido na dívida, e o título público não. O título público o governo sempre paga. Por quê? Porque o governo emite a moeda que ele prometeu no pagamento ao título. Então, as pessoas têm uma... Quer dizer, essa ideia comum, então, é absolutamente despropositada, de que quando eu estou comprando um título público, eu vou ganhar os juros desse título, eu estou entregando dinheiro ao Estado, estou entregando dinheiro para o Haddad, estou entregando dinheiro para o Lula, estou entregando dinheiro para o Rui Costa para pagar as obras do PAC. Não é isso? Isso é absurdo, porque ele já pagou antes. Ele primeiro paga e depois ele recebe, digamos assim. Ele pode receber na forma de tributos, de volta, ou ele pode receber na forma de arrecadação, porque ele vendeu títulos. Mas veja, nenhuma das duas operações, tributos ou títulos, é para financiar o que ele já gastou. As duas operações são alternativas para administrar a economia. Veja, o governo, quando ele faz isso, ele está administrando a economia. No caso da tributação, por uma série de razões, a tributação tem muitas funções, então, tem funções, inclusive, distributivas, como é a ideia lá de quase todo mundo, né? Tem dependendo de quem você tributa mais, esse grupo, ou essas pessoas, ficarão com menos do que a gente chama de renda disponível, ou menos renda. Então, é claro que, a depender de como é o seu sistema tributário, né, se você tributa mais ricos, mais pobres, mais o consumo, mais as rendas e propriedades, então, alguns grupos serão mais favorecidos ou menos favorecidos. Isso é o que a gente concorda. Então, a tributação tem um caráter distributivo óbvio, mas a tributação também tem outros caráteres. O governo também usa a tributação para desestimular certos comportamentos. Por exemplo, governos costumam
tributar bebidas alcoólicas, cigarros, etc. Por quê? Porque ele quer desestimular aquele comportamento, né? Cobra IPTU de casas maiores ou melhores, enfim. Isso pode ser usado como um desestímulo a certos consumos, a certos comportamentos. A tributação também pode servir de estímulo para certos setores. Então, eu reduzo carga tributária, sei lá, da produção de coisas relacionadas com a ecologia, etc., consumo ecológico, sei lá o quê, para estimular que esses produtos sejam mais baratos e sejam produzidos. Então, a tributação tem muitas funções. A única função que ela não tem é a função de financiar o Estado. Só essa que ela não tem, que todo mundo acha que é, mas não é. Bom, ela tem uma função importante também, que é retirar poder de compra quando eu acho que tem exagerado poder de compra na economia. Então, o governo pode tirar para evitar inflação. Eu não acredito que seja a melhor forma, mas isso ele também pode pensar em fazer. Então, a tributação tem muitas funções. Então, a tributação é uma forma de administrar a economia e não de financiar o governo. Da mesma forma, a venda de títulos. A venda de títulos tem a ver com determinar a taxa de juros. Quando o Banco Central vê que os agentes financeiros estão excessivamente líquidos, como se diz, ou seja, estão com muita liquidez, ou com muito dinheiro, então, isso pressionaria as taxas de juros para baixo. Então, o que o Banco Central faz? Ele oferece títulos na taxa de juros que ele mesmo define. Então, não é o mercado financeiro que define taxa de juros, é o Banco Central que define a taxa de juros. No Brasil, normalmente, ele só se compromete com a taxa de juros de curto prazo, mas ele poderia se comprometer com a taxa de juros de longo prazo, etc. E aí, uma vez que ele define essa taxa de juros, aí ele vai administrar a quantidade de títulos de acordo com as demandas do sistema financeiro, ou do resto da economia, vamos dizer assim. Então, a taxa de juros também é um instrumento para administrar, os títulos também são um instrumento para administrar a economia através da política monetária. Não tem nada a ver com financiar o governo. Então, essa é a primeira coisa essas duas coisas, né, tributação e títulos, não são para financiar o governo já se financiou. E como que isso acontece? Toda vez que o governo aprova um orçamento no Congresso, aquilo ali que é aprovado, o Congresso está dizendo assim, esse é o nosso sistema, tá? Pode ser diferente em outras organizações, mas nosso sistema é assim, o governo monta um orçamento, ele diz onde ele vai gastar, quanto que ele vai gastar, no período de tempo que ele vai gastar, Então, ele tem os projetos, que é o orçamento, que todo ano, ele tem dois orçamentos, orçamento plurianual, mas que não vale para nada, ninguém segue aquilo, e tem o anual, que ele aprova no Congresso. Aprovado aqueles gastos no Congresso, não tem nada que o impedirá de fazê-los, a não ser uma decisão política de não fazer. Isso ele pode. Até certa medida também, porque tem gastos que são chamados obrigatórios. Então, definiu o salário dos servidores, ele não pode simplesmente falar, não vou pagar o salário. Ele vai ter que pagar. Agora, investimentos em áreas A, B, C, D, ele pode decidir, porque é discricionário, ele pode decidir não fazer. E, normalmente, as pessoas reclamam, né? Eu vejo muitos colegas reclamando com justiça, não estou fazendo uma crítica, mas a razão é porque aquelas ali, ele está liberado para não cumprir. Ele pode não exercer o direito dado, né, pelo Congresso de fazer aquele gasto, mas ele não está proibido de fazê-lo. Então, o orçamento, e aí não importa qual o tamanho da quantidade de tributação que exista, ele, depois de liberado, ele pode gastar. Eu quero dizer assim, ele pode gastar, Mauro, porque todo gasto vai ser sempre financiado da mesma maneira. Ele vai mandar uma ordem de pagamento para o Banco Central não delibera sobre isso, tá? Tem muita gente que acreditava que o Banco Central tem um poder aí de, eu deixo ou não deixo o governo gastar. O Banco Central não delibera sobre isso.
O Banco Central, nessa condição, ele é um executor da ordem do Tesouro Nacional. Então, o Banco Central vai lá e faz como uma agência meramente operacional, faz os pagamentos, ordenados pelo Tesouro Nacional, pelo governo. É assim que funciona o gasto público. E a tributação, e a desigualdade, ela, aí, comprovadamente, Mauro, tem vários estudos que eu cito lá, vários deles, o pessoal do IPEA, que fazem trabalhos excelentes sobre isso. Desigualdade no Brasil cai por causa de quê? Cai por causa da melhoria das condições do mercado de trabalho, mais empregos, maiores salários e, fundamentalmente, são os dois pontos principais, e, fundamentalmente, gastos públicos em saúde e educação, esse é o principal, gasto público em saúde e educação, e transferências, né, tipo pensão, né, aposentadoria, etc. Sim. Esses são os gastos que são os redutores de desigualdade no Brasil, fortemente, tá? Fortemente. Isso é reconhecido por todos os estudos que vários órgãos, até o próprio governo, fez recentemente um estudo, até meio, você ia falar, desculpa. Não, estou falando, teu artigo traz, inclusive, um exemplo bem interessante, que diz o seguinte, ok, o cara ganha 100, outro ganha 1.000. Aí o governo resolve que vai dar uma super tributação em cima do cara que ganha 1.000. Tô por suposto, sim, tá? Pode ser 1.000 de um lado, 10.000 do outro, tanto faz, é só para proporção. E aí o governo tributa, aplica de 30% sobre a renda do cara que ganha 1.000. Mas o fato de ter tributado não quer dizer que esse dinheiro vai, de alguma maneira, chegar para o que ganha 100. Não é isso? Quer dizer, o fato de tributar a alta renda não significa que o dinheiro vai passar por um conduto e vai ser entregue para aquele que... Você vai ter na estatística uma renda média, mas isso na estatística, não na vida real, inclusive, né? Perfeito, Mauro. De fato, a forma como se calcula a desigualdade, né, de renda monetária em particular, é essa que você acabou de dizer. Então, se você tributar mais os mais ricos, é claro que, estatisticamente, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres vai cair. Mas isso quer dizer que melhorou as condições dos mais pobres? Não, ele, como no seu exemplo, ele vai continuar ganhando 100. E 100 é muito pouco. Por isso então, que fica uma coisa esquisita do governo celebrando as estatísticas e como, usando uma adaptação da Maria da Conceição Tavares, né? Que o povo não mora no PIB, o povo não mora na estatística, não mora na planilha também, né? Exatamente. Não, e aí vamos, eu mencionei que eu ia recuperar a relação disso com o neoliberalismo, né? Então, veja bem, então, indo para o seu ponto, primeiro, o fato dele arrecadar esses tantos bilhões não quer dizer que ele vai destinar os tantos bilhões para os mais pobres. Nem em parte, nem certamente não em todo. Veja, vou dar só um exemplo para você como isso está claro nas próprias decisões do governo. O governo fez um estudo, no ano passado, você vai se lembrar da época, Mauro, em que ele estava discutindo aquela tributação dos super ricos. Fez até uma campanha midiática e tal, que ia colocar uma taxação de 10% a partir de não sei quantos mil. E o governo fez um estudo sobre isso. Você vai se lembrar, essa discussão era feita junto com a discussão de isentar os 5 mil reais. Então, eles diziam assim, só é possível isentar os 5 mil reais se a gente tributar 10% dos super ricos. Colocar uma taxa de 10% sobre os super ricos. É isso que ele falava. Então, aí tem duas coisas. Primeiro, o governo fez esse estudo. Você sabe quanto que esses 10% sobre os super ricos reduziria na desigualdade, medida lá pelo governo? Menos de 0,0 alguma coisa. Quer dizer, eles poderiam dizer assim, nossa, a gente vai tributar os ricos, eles não vão nem sentir.
Pô, mas se eu quero tributar o rico, é para eles sentirem. Eu não quero que eles não sintam. Eu quero dizer para eles que muita concentração de riqueza não é desejável. Esse é o ponto. Uhum. Eu acho que, né, bom, a defesa que eu faço é, eu não, dada a minha concepção e a realidade dos fatos, eu não quero tributar os ricos, que eu preciso do dinheiro dos ricos para fazer alguma coisa. Eu já posso fazer alguma coisa. O que eu quero é que a tributação impeça a exagerada concentração de renda. Então, se eu tenho que tributar, não vai ser 10%, vai ser Uhum. 90%, e seja lá quantos por cento for. Então, esse é um lado da coisa. O segundo lado da coisa, que o governo, eu li o documento, Mauro, e fiz uma estatísticazinha só para observar uma coisa. Nesse estudo, a todo instante, então não é um estudo de algumas poucas páginas, você tem toda hora o governo fala assim, nós vamos fazer a tributação dos super ricos para compensar a redução da tributação dos mais pobres. Esse era o argumento dele. Aí aparece a seguinte frase, para manter o equilíbrio fiscal. Então, esse para manter o equilíbrio fiscal, ele é repetido tanto quanto a palavra justiça fiscal. Então, justiça fiscal e equilíbrio fiscal, ou manter o equilíbrio fiscal, ou coisas do gênero, responsabilidade fiscal, eles são repetidos na mesma quantidade. Ou seja, tributar o rico ali era meramente para satisfazer o critério do tal ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, o que você quiser ali, essas metas aí fiscais. Mas tem uma outra questão por trás disso. Quer dizer, Deixa eu ver se eu entendi. Então, o governo assume abertamente que ele está tributando os super ricos não para encaminhar o dinheiro para programas, projetos para os mais pobres, para a saúde e para a educação. Ele está tributando os super ricos para garantir o superávit fiscal do Haddad. É isso. perfeitamente. Ele declara isso nos documentos dele. Por isso que, por exemplo, a tributação não foi maior do que 10%. O Davi De Castro esteve discutindo essa coisa contigo na época. Eu lembro ele falar, e está nos autos da imprensa, de fato, o Paulo Guedes tinha proposto 20%. O mesmo tipo de tributação. O governo atual só recuperou o que o Paulo Guedes fez e baixou pela metade, o que era meio esquisito. Mas tem uma outra questão, Mauro. Observe, o governo, com esse discurso, eu acho que tem uma coisa mais profunda, que é onde eu queria chegar lá. Eu vou voltar fazer uma referência, me perdoem o excesso de coisa de professor, né? Em 1987, por aí, o Milton Friedman, que é um economista, um dos pais do neoliberalismo, ele escreveu um artigo interessante, Mauro, em que ele comemorava o seguinte: nos Estados Unidos eles estavam lá discutindo algo similar ao que a gente tem hoje como a lei de responsabilidade fiscal, ou teto de gastos, que é assim, na lei de responsabilidade fiscal e também no teto de gastos, a ideia é a seguinte: o governo só pode gastar aquilo que ele arrecada. A lei está estabelecendo isso, né? Então, ele tem um limite dado pela arrecadação dele. Aí é a lei, não são os fatos. Então, eu estou impondo uma restrição que eu inventei. Poderia impor outra restrição. Sei lá. Se o Mauro conseguir correr do Piauí até São Paulo, o governo pode gastar tanto. Se o Mauro conseguir correr até Curitiba, o governo pode gastar tanto e assim sucessivamente. É arbitrário. Mas, enfim, essa é a regra. E o Friedman falou, que maravilha, agora eu quero... Ele fala em outros termos, né, mas eu vou simplificar. Ele fala assim, agora eu quero ver os congressistas querendo aumentar gastos. Por quê? Porque para cada gasto, eles vão ter que inventar um tributo novo. Então, ele falou, isso aqui é a forma mais efetiva, e a ideia dele, que eu acho brilhante, e não me interessa se o cara no Congresso vai ser de esquerda ou de direita. O simples fato de o Congresso ter estabelecido que só pode gastar o quanto arrecada,
já vai bastar, porque o governo não vai poder mais crescer os seus gastos. Era a conclusão dele. Ele achava isso uma ideia brilhante, que é a mesma coisa que está no arcabouço, e nos tetos de gastos, que é uma medida, obviamente, neoliberal, porque você não coloca como seu critério de escolha do quanto e do que gastar nas necessidades e nas necessidades, né, da sociedade, do povo, dos trabalhadores, e na nossa capacidade de realizar. Então, a nossa concepção é de que o critério que tem que ser colocado para o orçamento público é essa. O que nós precisamos, como sociedade, realizar? Claro que isso demanda muitas discussões políticas, mas o que nós queremos realizar? E aí a gente vai mobilizar com o gasto público, com a tributação, os recursos humanos, materiais, de conhecimento, para realizar aquilo. Então, não é uma regra fiscal. Então, isso seria uma coisa completamente diferente. Mas, segundo, Mauro, que eu mostro também, a partir dos dados de pesquisadores, de novo, do IPEC, são excelentes. E incontestável. Como você falou, mesmo que a gente colocasse, eu fiz uma pequena conta de padaria, mesmo se a gente colocasse 50% de imposto, que hoje não chega a 10%, se a gente chegasse a 50% de imposto sobre 5% da população mais rica, então pegasse a renda dos 5% mais ricos e tributasse 50%, ainda assim, você não conseguiria arrecadar sequer um orçamento da saúde. Uau! O que eu quero dizer com isso? Hoje, e esse é meu exemplo lá, hoje a gente gasta, o governo gasta aproximadamente R$5.000 per capita em saúde da população. Se eu tributar esses 5% mais ricos em 50%, se eu tributasse, se fosse possível, que eu acho inviável, e pegasse esse recurso e distribuísse pela população, pelo resto, não pelos 5%, pelo resto, 95%, eu não teria R$800 per capita. Então, Mauro, a gente sabe, estudo do IFE, né, aquele órgão lá que assessora o Senado, que eu cito também no trabalho, quem quiser ler está lá. Se a gente pegasse se a gente equiparasse o que a gente gasta per capita no Brasil com os gastos per capita em saúde, com os gastos per capita que a OCDE faz, nós teríamos que duplicar o nosso orçamento per capita, ou seja, sair de 5.000 para 10.000. Então, veja só, o maior esforço fiscal de tributação que você puder fazer sobre os muito ricos não consegue sequer dobrar as necessidades da saúde. Olha que estamos deixando a educação de fora e todo o resto, meio ambiente, o que você quiser colocar de necessidade, que são enormes. Então, você não conseguiria sequer dobrar a saúde per capita, o gasto em saúde per capita, que seria, eu coloquei a OCDE, porque nesse estudo coloca a OCDE, para a gente ter um parâmetro. Mas só para você ter um outro parâmetro, Mauro, no Brasil, comparativamente com Cuba, que está aí desesperando, né? Cuba gasta em saúde 4 vezes mais do que nós. Então, não venham me dizer, porque eles são OCDE e nós somos atrasados. Não, Cuba gasta 4 vezes mais que nós. Então, não é uma questão de falta de tributar os ricos. E mesmo que a gente o fizesse, não alcançaríamos um nível, né, de investimento público adequado. Portanto, para finalizar o que eu quis dizer com tudo isso, de fato, nesse contexto, a defesa aí que o governo tem feito, né, e os progressistas têm feito, de tributar os ricos, está dentro e exclusivamente, e da forma como é feita, como a solução, aí é exclusivamente
uma política neoliberal, por incrível que possa te parecer. Incrível. Interessante isso. Quer dizer, ou seja, essa orientação, essa política do governo de tributar os mais ricos tem um fundo neoliberal, porque o objetivo dela é simplesmente arrecadatório para garantir superávit fiscal. Só isso. Isso. E como isso tem um limite muito óbvio no caso do Brasil, ele nem sequer, ele é só um mecanismo discursivo para o governo dizer que está defendendo as pautas progressistas, mas, na verdade, está mantendo tudo como era antes. Tudo Porque se como ele Dante realmente... no quartel de Abrantes. Tá. Tudo o quartel dos Abrantes. Agora, deixa eu te perguntar. Peraí, deixa eu fazer uma break news aqui, uma notícia importante. Este tenente-coronel que foi indiciado por feminicídio e fraude processual, acho que todo mundo já ouviu falar desse caso, tenente-coronel Geraldo Rosa Neto, da PM lá de São Paulo, que era casado com essa soldada, a Gisele Santiago, que foi assassinada. Ele vendeu uma versão de suicídio, com um tiro na cabeça, mas, inclusive, mexeu na cena do crime, fez pressão sobre a família, sobre outras soldadas, enfim, um negócio, um esquema barra pesada, efetivamente, acaba de ser preso em São Paulo por feminicídio e por fraude processual. Tá? Então, importante prisão deste criminoso lá em São Paulo. Guarde o nome do sujeito, Tenente Coronel Geraldo Leite Rosa Neto, e guarde também o nome da vítima, né? O nome da mulher assassinada nesse mais um crime de feminicídio, Gisele Alves Santana. É isso aí. Ô, Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que nos aguarda? Eu gosto muito do Rogério Seron, sabe? O secretário nacional do Tesouro, e que aparentemente será o secretário executivo, segundo homem do governo, porque ele é sinceron, como eu digo, né? Ele é o cara do governo mais transparente, ele não quer nem saber, ele fala mesmo. E ele está anunciando, e parece uma coisa dos Rogérios, né? Porque o Rogério Marinho, lá do senador do Flávio Bolsonaro, também está anunciando para o próximo governo uma reforma da Previdência. E ele está anunciando mais coisa, né? De cortar BPC, cortar Bolsa Família, cortar o reajuste, ainda mais o reajuste do salário mínimo, isso o Rogério Seron. O que dá para esperar de um eventual governo Lula 4? Os progressistas têm falado de um governo que fará um giro à esquerda, com esses anúncios aí de alguém que é uma autoridade no governo, né? O Seron não é um cara do terceiro, quarto, quinto escalão. Qual o cenário para Lula 4? Se houver o favoritismo de Lula, meio que deu um circuito aí. Mas se houver Lula 4, qual o cenário? Subiu no telhado, né? Bom, não, inevitavelmente, o teto de gastos obriga que sejam essas as políticas. Enquanto houver teto de gastos, o governo está obrigado a fazer esse tipo de política, né? Veja, e não é por... Eu já vi, né, já tive amigos falando assim, mas ele cometeu um erro. Não, não é por erro, é por desenho. O desenho do arcabouço fiscal foi feito para justificar esse tipo de política. Tanto é que nós vimos, salvo engano, em 2024, né, Mauro, no final, indo propostas do governo para o Congresso nessa direção. Então, em 2024, já houve um rebaixamento da política salarial que tinha sido implementada em 2023, né, de aquele reajuste contando a inflação e o PIB de 2 anos atrás. Então, já houve esse rebaixamento. E junto com essa mesma proposta, em 2024, já estavam propostas de eliminação, na prática, do teto da educação e da saúde, e o governo tem falado em reformas da Previdência, né? Então,
esse é o desenho inevitável do que o governo tinha proposto lá com o teto de gastos, né? Com o teto do Haddad aí. Então, eu não espero nada mais do que, no próximo governo, esse tipo de política. Se vai conseguir, eu acho que aí já é outra coisa, né, Mauro? Porque em 2024, os movimentos sociais organizados, principalmente na área de saúde, né, eles conseguiram bloquear as pretensões do governo, né? Os da educação, nem tanto, porque o governo já conseguiu jogar para dentro do orçamento da educação um programa que não tem nada a ver com educação propriamente, que é o Pé de Meia, que são 13 bilhões, né, algo assim, e isso significa diretamente uma redução do orçamento para a educação propriamente, infraestrutura, salários, etc. Então, o governo já conseguiu, sem muito alarde, né, das categorias da educação, não teve muita luta, conseguiu passar meio facilmente. Então, não dá para saber se ele vai conseguir, nos próximos anos, passar essa reforma plenamente neoliberal, que é basicamente colocar, olha só, de novo, né? Ele vai colocar como critério para realizar gastos, é isso que ele está pretendendo, como critério para realizar gastos, o limite dado pelo arcabouço. E o arcabouço é mais rebaixado do que meramente dizer o seguinte: eu gasto quanto eu arrecado, porque o arcabouço diz o seguinte: eu gasto 70% do que eu arrecado, do crescimento da arrecadação, até 2,5% de crescimento do gasto. O que não faz sentido nenhum. Veja, eu não sei se 2,5% é muito ou pouco. Tá. O meu critério não seria esse. O meu critério eu entendo que deve ser quais as necessidades que nós temos. Se as necessidades implicarem em aumento de gastos de 10%, então as necessidades é que mandam. Perfeito. Se as necessidades impõem um crescimento de 1%, as necessidades é que mandam. Não é se eu arrecado mais, se eu arrecado menos, etc. Entendi. Agora, deixa eu te falar agora, falando então, estamos caminhando já para o final da entrevista, falando agora de futuro, o que nos aguarda com se a guerra continuar e o barril do petróleo for aí, né, já está ali na casa dos 100, podendo chegar a 120, 130, 150 dólares o barril, o que aguarda, qual o cenário para a economia brasileira especificamente? Bom, evidentemente, como já está acontecendo, né, Mauro, é um choque inflacionário e recessivo para o resto do mundo, por conta do peso, né, que os combustíveis fósseis têm na estrutura produtiva de todos os países, né, e no caso brasileiro também. Então, é um choque geral de preços e de recessão. Eu acho que, como já está mais ou menos ficando claro, isso tem um impacto bastante grande político, né, social e político na Europa, vai sofrer muito mais, tanto, né, não é à toa que o Trump tentou dar uma amenizada, reduzindo as sanções à Rússia, mas, de qualquer maneira, vai afetar o mundo todo de uma maneira forte. Porém, agora, para voltar no caso brasileiro, que você me pergunta, nós teríamos condições de, no mínimo, amenizar o tamanho do choque. Porque nós temos uma empresa, Petrobras, que ainda é uma empresa estatal, não administrada de forma pública, ou republicana, mas de forma, né, privatista. Mas se a gente quisesse, nós temos recursos materiais, porque nós produzimos petróleo suficiente para nos abastecermos, e organização, quer dizer, nós temos uma empresa com expertise na área para a gente enfrentar esse choque de uma maneira mais amenizada. Ou seja, nós poderíamos não sofrer tanto. Veja, você noticiou isso aqui,
semana passada, dizendo, olha, o governo já começou algumas ações para reduzir o impacto do diesel. Isso. As ações razoavelmente corretas, né, reduzindo o imposto federal, né, sobre o diesel, mas no dia seguinte, eu acho que você falou isso na sexta, na quinta, não sei, no dia seguinte o governo Vai lá e tasca esse reajuste. aumenta o diesel na Petrobras. Qual o sentido disso? Porque não está sendo administrado com o olhar, está sendo administrado novamente, com o olhar do tipo ajuste fiscal. A gente Perfeito. compensa de um lado e compensa do outro. Bom, já está, a notícia que você traz hoje já é consequência disso, né? Os caminhoneiros se organizando. Então, o choque vem de fora, não há dúvida, mas nós temos as condições de, se não amenizar totalmente, pelo menos parcialmente, o tamanho desse choque, mas, infelizmente, eu acho que nós não vamos fazer, porque, veja, Mauro, é claro que a teoria não explica todas as coisas na face da Terra, né? Não é uma questão só de explicação teórica, mas se você tem a teoria errada, provavelmente a sua prática vai ser errada. Então, como a orientação teórica e ideológica do governo está condensada nesse argumento que eu usei no texto lá, né, de que precisamos tributar para fazer isso ou aquilo, ele não vê, ou ele não considera outras possibilidades que essa centralidade que o Estado tem em relação à moeda o permitiria. E os seus instrumentos que o governo tem às suas mãos. É claro que diminuíram bastante com o mundo neoliberal, né? Perdemos muitos instrumentos de política, né? Estoques reguladores e outros controles que o governo poderia ter. O próprio BNDES, etc. E perdemos agora a Petrobras. Então, qual a perspectiva que eu intuo, né? É que o choque pode ser muito grande na economia brasileira por conta de o governo não se agilizar para enfrentar a crise, né, que vai vir. Agora, pode ser também que eu esteja errado nessa minha expectativa negativa, se de repente, né, eu acredito muito nisso, Mauro, quando a gente está se afogando, né, a gente começa a tentar aprender a nadar. Então, pode ser que como você falou, o giro, eu não diria o giro à esquerda, mas é questão de sobrevivência. De repente, alguma coisa é feita porque não é porque eu pensei que eu deveria fazer, é que, olha, ou eu faço alguma coisa ou eu morro afogado. Então, pode ser que isso também aconteça, mas não eu não colocaria muito peso nessa esperança, não. Sim. Para encerrar, primeiro uma sugestão bem legal. Seria bom um encontro entre o Fabiano e o Humberto, camarada Humberto Matos. Boa ideia, vou articular. O Thales diz aqui sobre Cuba, né? Essa tristeza, você até mencionou Cuba agora. Estive em Cuba há um mês. Olha, é muito triste ver essa omissão do governo Lula diante da admiração que os cubanos, em geral, têm para com Lula. Pois é. E aqui, então, termino com uma pergunta do Lu Oliveira para você. Eu gostaria de entender se a arrecadação não é relevante para a definição do orçamento público, como deve se dar esse processo? Ou como se dá esse processo? Né? Excelente questão. Não, eu entendi que ele quer dizer como deve se dar. E como se dá é bem simples, Lu. O governo estabelece o orçamento, manda para o Congresso discute com o governo e aprova. Aí a discussão são discussões políticas. Põe no meu município, põe no meu estado, põe ali, põe aqui, orçamento secreto, tudo mais. Mas aprovado aquilo ali, o governo executa, simplesmente executa. E o orçamento é acompanhado pelos órgãos de controle, não para determinar o quanto mais se houve desvio, etc, etc. É claro que os órgãos de controle têm feito um pouco mais que isso, infelizmente. Mas a questão é se está fazendo de maneira pública, né, o gasto
se está destinando para aquilo que foi né, aprovado e assim por diante. Mas o como deve, então, nesse aspecto, digo, não deve mudar nada. O que deve mudar é uma questão política. Política que é a seguinte, então, como deve ser feito? Como deve ser feito é, primeiro, jamais colocar como restrição autoimposta, porque ela não existe de fato, eu gastar tanto quanto eu arrecado. Isso não faz nenhum sentido. Né? Então, colocar esse limite não torna nada melhor, nem a sua eficiência, nem a adequação do seu gasto às necessidades, enfim, de maneira nenhuma. Né? Estão vendo aí, continuam os mesmos problemas de desvios, etc. Então, qual é o critério? O critério, como eu disse, são dois, basicamente. O critério da necessidade, o que nós precisamos, e aí, óbvio, tem a ver com que projeto, que país nós queremos construir. Então, quais são as nossas necessidades para construir esse país? Então, ter mais saúde, ter saúde universal, ter educação universal, ter um desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho que ver as nossas necessidades, depois a gente dá um passo para trás e pergunta quais recursos eu preciso, recursos aqui eu estou dizendo conhecimento, pessoas, equipamentos, terras, tudo que eu preciso para alcançar aquele objetivo, e dou um passo mais atrás e pergunto o que está disponível desses recursos aqui no Brasil, o que eu devo construir aqui no Brasil e o que eu necessitaria comprar de fora. Isso é o que deveria ser como a gente deveria construir o gasto público. Aí, o que eu estou dizendo? Algo que virou, como se diz, uma maldição entre os economistas, e eu acho que na política também, simplesmente eu estou dizendo que nós precisamos de planejamento. A gente precisa que o governo faça um planejamento, e veja, é óbvio que nós podemos defender o planejamento mais democrático que a gente conseguir organizar numa sociedade complexa e um país gigante como o Brasil. Mas é disso que se trata. Nós precisamos, eu defendo isso, uma participação, um Estado popular, em que nós tenhamos o máximo de participação nessas decisões. E o governo é aquele órgão do povo que vai condensar e executar esse plano de acordo com aquilo que foi estabelecido. E onde entra aí tributo, restrição tributária? Em lugar nenhum. A tributação entra aqui, como eu disse antes, para desestimular comportamentos indesejáveis, para incentivar atividades desejáveis, e isso e aí a tributação, ela ajuda a gente a, por exemplo, se a gente quer desestimular certas atividades, então eu posso deslocar daquelas atividades que eu desestimulei recursos para outras atividades que eu pretendo estimular. E recursos aqui, pessoal, entendam, força de trabalho, conhecimento, equipamentos, materiais, etc. Não é dinheiro. Dinheiro o governo cria. Isso não é um problema. O problema é de outra natureza. É isso que eu estou tentando mostrar. Por exemplo, algo clássico, né? Durante, inclusive, a ditadura militar. Você quer desenvolver uma indústria de alta tecnologia no Brasil, por exemplo, construção de drones. Você impõe uma tarifa tal para importação que não se consegue importar, porque fica inviável. 100%, 200%, 1000% de tarifa para importar drone. E, ao mesmo tempo, você rebaixa o imposto local para a indústria que for construir drone. Essa é uma maneira, né? Quer dizer, essa é uma maneira de usar o imposto, a arrecadação, para estimular e para orientar a economia, né, Fabiano? Sim, perfeito. Você deu um exemplo aí dos drones, e certamente vou dar um exemplo que só eu e o Mauro conhecemos, porque somos mais velhos aqui.
Mas todo o setor de telecomunicações no Brasil seguiu uma lógica similar. Só que o governo tem que fazer uma outra coisa junto, Mauro. Ele sempre faz, quando ele quer fazer esse tipo de incentivo. A Telebrás, Mauro, por isso que eu estou falando da Telebrás e Embratel, Mauro, nós fomos um dos poucos países que lançamos satélites e que desenvolveu fibra ótica lá no final da década de 70. Talvez pouca gente saiba isso, não é mais divulgado, né? Mas o Brasil desenvolveu fibra ótica e satélite. O que ele fazia? Os engenheiros da Telebrás pesquisavam e desenvolviam essas coisas, como os engenheiros da Petrobras pesquisam e desenvolvem uma série de coisas. Depois, o governo passava, porque aí a Telebrás não era produtora de equipamentos, o Mauro vai lembrar, orelhão, coisa do gênero. Então, o governo não é produtor dessas coisas, mas ele passava para produtores, infelizmente, no caso, para estrangeiros, poderia ser para empresas nacionais, para produtores, empresas, eles produziam aqueles equipamentos com a garantia de compra aí da Telebrás, da Embratel, para manter fazer a infraestrutura de telecomunicações. Assim que foi feito, por exemplo, telecomunicações no Brasil. O governo desenvolve, pesquisa e produtos, passa para o setor produtor, poderia ser até uma empresa pública também, em alguns casos faz isso, e compra de volta o equipamento que ele vai usar para melhorar as condições, né, de infraestrutura, etc. Então, é claro, eu entendo, pessoal, é claro que a gente está falando de um governo não popular, mas isso não vai mudar, a lógica não vai mudar no governo popular, tem que ser a mesma, só que com outros objetivos, é óbvio. Perfeito. Tem caminho. Tem caminho, essa é uma questão importante, né? O que você está indicando aqui é que tem caminho, precisa de vontade política, né? E ação, né? Organização, isso aí. Legal. Fabiano Dalto, muito legal, cara. Vamos renovar essa conversa outras vezes, né? Veio trazer algo realmente muito, muito legal. E o que fez essa última questão nossa, que eu te apresentei, que foi do Lu Oliveira. Interessante, gostei da resposta, eu também gostei muito da conversa. Obrigado, Fabiano. Grande abraço para ti, boa continuidade de semana. Até a próxima. Obrigado, Mauro, um prazer, um abraço a todos, bom resto de semana para vocês.